Jesus Christ, I can't do it. I can't take it anymore. I can't go back home. I can't go into my mines. I can't do anything anymore but slowly try and build something under the frozen ocean. And it's all because of 2 little pixels, 2 pixels to white pixels. Antes do Herobrine existir como a Aeronet conhece hoje, havia outra entidade muito mais obscura circulando pelos fóruns antigos do Minecraft Alpha, uma entidade que quase desapareceu da história do jogo, mas que provavelmente foi a verdadeira origem de toda a mitologia paranormal do Minecraft. O nome dela era White Eyes. Para entender por que essa creepypasta era tão perturbadora, é preciso voltar para 2010, numa época em que o Minecraft ainda estava em alpha. O jogo era completamente diferente do que conhecemos hoje, não existiam vilas, NPC, lore oficial, estruturas elaboradas ou qualquer sensação de mundo vivo. O jogador estava sozinho em um ambiente silencioso, vazio e cheio de falhas técnicas. A iluminação quebrava constantemente, chunks desapareciam, texturas pescavam no escuro e o som ambiente das cavernas era extremamente desconfortável. O jogo parecia inacabado e imprevisível. White Eyes nasceu justamente da combinação entre bugs reais e imaginação coletiva. Tudo começou em 30 de julho de 2010, quando um vídeo do disco musical 13 foi publicado no YouTube. O disco 13 já era considerado assustador por si só. Ele continha sons metálicos, respirações, ecos, passos distantes e ruídos desconexos que davam ao Minecraft uma atmosfera quase sobrenatural. Em determinado momento do vídeo, jogadores perceberam 2 pequenos pontos brancos escondidos na escuridão da caverna, pareciam olhos observando o jogador. Hoje, a Minecraft Wiki considera esse momento como o primeiro registro conhecido de uma entidade paranormal de olhos brancos dentro do Minecraft. O detalhe mais fascinante é que esses olhos provavelmente eram apenas um bug gráfico real do Alpha. A própria Wiki preserva imagens e comentários antigos sobre glitches de renderização capazes de criar pixels brancos em cavernas escuras. Isso significa que White Eyes talvez não tenha começado como ficção, mas sim como uma interpretação coletiva de algo estranho que realmente acontecia no jogo. Pouco tempo depois do vídeo do disco 13, começaram a surgir relatos em fóruns antigos do Minecraft. O mais importante deles veio de um usuário conhecido como Endorphine. Em seu tópico, ele descreve um medo crescente de entrar em cavernas e minas depois de começar a ver 2 pequenos pixels brancos aparecendo no escuro quando os sons ambientes tocavam. A frase mais famosa do relato dizia, em uma versão traduzida, Jesus Cristo, eu não consigo mais, não aguento mais. O mais estranho sobre esse texto é que ele não é uma creepypasta moderna, não existe jumpscare, não existe perseguição cinematográfica, não existe uma narrativa exagerada, o jogador nunca diz que foi atacado, nunca diz que morreu, nunca descreve uma criatura aparecendo claramente diante dele. Ele apenas fala sobre medo. Ele diz que abandonou sua própria casa no jogo. Diz que parou de entrar em suas minas e afirma que começou a viver em cima de um oceano congelado porque acreditava que a entidade estava ligada às cavernas subterrâneas. O foco obsessivo nos 2 pixels é talvez a parte mais perturbadora de toda a história. Ele nunca chama aquilo de monstro ou fantasma, apenas pixels. Isso sugere que nem ele próprio sabia se estava vendo algo real ou apenas um erro visual. Esse detalhe torna o relato muito mais convincente psicologicamente. Parece menos uma história inventada e mais um jogador genuinamente perturbado tentando racionalizar um fenómeno estranho. White Eyes não era Herobrine. Segundo registros preservados por wikis, White Eyes era tratada como uma entidade feminina. Em respostas antigas do fórum, o próprio Endorphine corrige pessoas. Não, você está errado. É White Eyes, como nós a chamamos. Isso prova que White Eyes possuía identidade própria antes da criação do Herobrine e a descrição da entidade original era muito diferente da figura clássica do Steve com olhos brancos. White Eyes não tinha corpo humano definido. Em alguns relatos, ela era invisível, mostrando apenas os olhos brilhando no escuro. Em outros, sua forma verdadeira era descrita como uma criatura grotesca, meio humana e meio aracnídea, com costelas expostas e pernas semelhantes a foices. O mais assustador é que ninguém parecia enxergar a mesma coisa. Alguns jogadores viam apenas olhos,
Outros diziam enxergar uma silhueta humanoide, outros descreviam uma criatura monstruosa escondida nas sombras. Isso faz White Eyes parecer menos uma entidade fixa e mais uma manifestação psicológica causada pela escuridão e pelos glitches do Alpha. Esse aspecto é fundamental porque diferencia White Eyes do Herobrine, que virou um personagem, uma figura reconhecível. Um Steve com olhos brancos, ele ganhou histórias exageradas, construções impossíveis, túneis perfeitos, pirâmides de areia e até a falsa história de ser o irmão morto do Notch. White Eyes era outra coisa. Ela era abstrata, era uma presença invisível, uma paranoia, algo que talvez nem existisse. E justamente por isso muitos pesquisadores de cultura digital consideram White Eyes muito mais assustadora do que o próprio Herobrine. Com o passar de agosto de 2010, a lenda começou a mudar. Os jogadores passaram a imaginar que aqueles olhos pertenciam a uma figura humana. O modelo padrão Steve foi associado à entidade e nasceu a imagem clássica do homem de olhos brancos. Pouco tempo depois surgiu o nome Herobrine. Hoje, a cronologia mais aceita é que White Eyes evoluiu diretamente para Herobrine. A sequência provavelmente foi um bug gráfico real, olhos brancos em cavernas, relatos paranoicos, entidade invisível chamada White Eyes, humanização da criatura, Steve com olhos brancos e o nascimento do Herobrine. O que torna White Eyes tão fascinante é que ela pertence a uma época única da internet, uma época em que fóruns criavam folclore em tempo real, em que bugs pareciam sobrenaturais porque ninguém entendia completamente o jogo. Em que o Minecraft Alpha possuía uma atmosfera tão solitária e estranha que qualquer glitch podia parecer uma entidade observando você. White Eyes não parece uma creepypasta planejada, ela parece um acidente cultural, uma lenda digital que nasceu espontaneamente da solidão, da escuridão e do medo do desconhecido dentro do Minecraft Alpha, e talvez seja exatamente isso que ainda torna essa história tão perturbadora hoje.